A força do diálogo. Qual a importância de pensarmos na habilidade de comunicação no século XXI? Precisamos entender que está havendo uma mudança importante de paradigma nas organizações. As organizações elas têm ficado cada vez mais atentas para a importância mesmo dos processos que envolvem pessoas e que vão gerar os resultados que são tão aguardados aí pelas organizações. Da ideia de trabalhar de forma imediatista, individualista, nós estamos aqui nesse momento para enfatizar a importância da coletividade. E quando falamos sobre diálogo, nós estamos nesse contexto de dizer, e de olhar mesmo para processos que vão envolver duas partes. As lideranças, principalmente a ênfase no líder, como aquele que vai propiciar, como aquele que vai enfatizar e dar destaque mesmo aos processos de comunicação dentro de uma organização, a esse profissional é extremamente importante que ele comece a perceber a força que a fala, que a palavra tem dentro de uma organização. Quando falamos da fala e da palavra, nós estamos falando da possibilidade de cada pessoa que compõe uma organização trazer para dentro dessa organização a sua visão de mundo, como é que ela vê a vida, como é que ela se relaciona e, consequentemente, trazer essa fala para o campo da organização. Independente da função do colaborador, é através da palavra que ele vai dando sentido ao seu fazer, ele vai dando sentido também aos objetivos dessa organização, à missão dessa organização. Então, o gestor que está atento ao processo e à importância do diálogo, ele começa a olhar para o seu colaborador com esse olhar diferenciado, entendendo essa força que a palavra vai ter. Além de trazer toda uma realidade para dentro da organização, a palavra ela vai ser considerada como grande elo, como grande mediador entre gestão, entre direção e os colaboradores e a equipe que tem essa missão mesmo, de fazer uma empresa produzir e dar bons resultados. Então, o diálogo dentro da organização, ele vai ter aí 3 funções que são importantes. Ele vai estruturar mesmo os processos, ele vai possibilitar que esses processos eles caminhem dentro da organização e o diálogo, então, ele vai estar diretamente ligado também ao resultado, ao final, ao produto que essa organização almeja. Precisamos pensar também nessa mudança de paradigma, em pleno século XXI, de algo que traz uma dificuldade para o diálogo acontecer dentro das organizações. Ainda temos uma cultura onde o tempo gasto com uma conversa, com a conversação, que é essa possibilidade mesmo de troca de ideias, ele é entendido como um tempo desperdiçado. E isso é uma característica da cultura ocidental. Se comparamos aí a cultura oriental, como é que ela lida com os processos ligados à comunicação, nós vamos entender que o gestor ele perde tempo porque sabe que está ganhando nos processos. Então, conversar, ouvir o outro, usar a palavra como esse grande mediador, ele certamente vai trazer a essa organização frutos aí muito mais interessantes. Em pleno século XXI, nós estamos também entendendo que nas organizações tem que haver um espaço para o bem-estar. Um funcionário ele está deixando, às vezes, um bom trabalho, às vezes até bem remunerado, porque ele não se sente valorizado, porque ele não se sente feliz nesse ambiente. E a gente vai aí considerar que a palavra, a possibilidade mesmo de ser ouvido e, consequentemente, de escutar, vai trazer um diferencial às organizações. Então, percebendo a importância do diálogo nas organizações, é interessante marcarmos a diferença entre diálogo e o debate e a discussão, que caracterizam aí um pouco as organizações do século XX. Entendia-se que quem conseguia convencer o outro, que quem conseguia persuadir o outro a partir das suas próprias ideias, que é o que caracteriza o debate, essas eram características interessantes à liderança e até aos próprios colaboradores. Mas a lógica de paradigma do século XXI, ela traz aí um outro tom. Então entendemos que o diálogo,
ele vai ser baseado na troca mesmo, né? Na escuta, no acolhimento do que o outro está dizendo, na construção coletiva, e esse vai ser o grande diferencial. Então, de uma inteligência individual que o debate e a discussão apresentavam e como característica importante, nesse momento o diálogo ele apresenta uma inteligência que é coletiva, uma inteligência que vai sendo construída aí por colaboradores, gestores e todas as pessoas que compõem as organizações. Quais seriam as dificuldades de fazer uso do diálogo dentro das organizações? O que entrava o diálogo? Nós vamos entender que para dialogar tem que haver um silenciamento do eu. Eu só vou conseguir ouvir o que o outro diz e, consequentemente, apresentar meu ponto de vista se eu consigo me retirar um pouco. E aí nós também precisamos trazer para as discussões uma tendência que precisa ser mudada das organizações, onde fala-se da importância da autonomia, da flexibilidade, mas ao mesmo tempo tenta-se calar o funcionário, o colaborador. Esse calar as pessoas, esse não dar vazão à fala e à palavra, vai acabar trazendo ruídos mesmo dentro da organização. É o que nós vamos chamar de rádio peão, de rádio corredor, da fofoca, que é essa comunicação informal. Então, se o funcionário, se o colaborador, ele não encontra espaço dentro da organização para poder fazer circular o que ele pensa, o que ele está sentindo, essa comunicação ela vai ficar lateralizada. E a gente encontra aí grandes chances de que objetivos, processos e a própria missão dessa organização fique extremamente comprometida. É como se essa informação lateralizada não chegasse, né, onde ela precisa chegar para que esses processos eles aconteçam. Então, cuidar da comunicação, abrir um espaço dentro das organizações para um diálogo, para uma comunicação que a gente vai estar chamando de dialogada, vai ser o que vai de fato fazer com que essas organizações elas se mantenham, elas consigam crescer e se sustentar num panorama atual que o nosso país apresenta de instabilidade, de questões sérias ligadas à economia. Então a organização ela precisa mesmo, né, fazer isso, abrir um espaço para que o diálogo ele se apresente e aconteça e aprimorando mesmo esses processos de escuta e de conversa, né, dentro dos seus espaços. No próximo módulo, a partir dessas reflexões sobre a importância do diálogo, nós vamos conversar sobre os processos da comunicação.